Com cardápio variado e todos os dias com prato principal diferenciado, o restaurante Sabores da Casa atende de segunda a sexta-feira na Estrada Blumenau, 1645, ao lado do Colégio Luiz Ledra. Sabor com qualidade, com mais de 20 anos de experiência. Também delivery. Aos sábados, domingos e feriados, atendemos no Rei do Frango, na Estrada Blumenau, 1206, no bairro Bremer, ao lado da Bike Castro. Reserva e delivery pelo fone 98865-7000. Com uma nova loja mais ampla e aconchegante, a B3N também amplia suas ofertas. Mais colchões, magnéticos ou tradicionais e linha completa de estofados, assim como chinelos, tênis e massageadores. Rua Aristiliano Ramos, 1376, na esquina, em frente ao Super Imperatriz. Na hora de fazer o seu churrasco com amigos e a família, não tenha dúvida, procure Borgo Casa de Carnes. Carnes temperadas é no Borgo, na rua 15 de novembro, em Rio do Sul. Maninho Pneus. Serviço de balanceamento, geometria, suspensão, freio e troca de óleo. Agora com novidades: recape de pneus de caminhão, máquinas agrícolas e pneus novos de motocicleta, além de baterias e instalação de som automotivo. Rua 15 de novembro, 224, no centro de Aurora. Faça a sua avaliação agora. 99270-2516. Testone Mobile, especializada na fabricação de móveis sob medida, buscando a excelência na qualidade de seus produtos. Com a fábrica em Agronômica e showroom completo nas cidades de Agrolândia e Laurentino, atende ainda com vendedores externos cobrindo o Vale do Itajaí e o litoral. Com estes cuidados, a Testone Mobile se apresenta no mercado com respeito ao cliente, pois trabalha sempre criando na medida dos seus sonhos. Muito boa noite! Começa agora o Vale Esportivo Debate e para deixar aqui a nossa homenagem a todos os botafoguenses pelo acesso à Série A, iremos exibir o programa especial Botafogo do dia 4 de novembro na Wunder Express aqui em Rio do Sul. Confere aí! Absoluta condição de jogo, caminha, atrai Robert, passa por ele, atrai Hagara também, vai ultrapassá-lo, passou pelo Hagara, bateu Vigas, entrou na área, correu, atirou, é gol! Newton Santos e Botafogo viveram uma paixão por 16 anos. Foram 723 jogos, 11 gols. Newton Santos vestiu apenas 2 camisas na carreira. Uma delas a do Botafogo. A outra foi a da Seleção Brasileira. Foi no dia 1º de julho de 1894, há 127 anos atrás, que o Botafogo de Futebol e Regatas foi criado e batizado em referência ao bairro cuja praia era o cenário de competições de barcos. Em 1904, formava-se o embrião do Botafogo Futebol Clube, inicialmente com a alcunha de Electroclube. Em agosto daquele ano, a associação era formada por estudantes do ensino médio que fizeram propaganda do clube e cobraram mensalidade dos sócios. Menos de um mês depois de sua inauguração, já mudavam o nome para Botafogo Futebol Clube e disputaram seu primeiro amistoso em outubro daquele ano. A primeira vitória, no entanto, viria apenas em maio de 1905 e o título de campeão carioca 2 anos mais tarde. Já em 1942, o Clube de Regatas e o Futebol Clube
uniram-se em um só nome, após a trágica morte de um jogador durante uma partida de basquete, onde o primeiro título do Fogão veio 6 anos depois, em 1948. O Botafogo é o time que mais contribuiu com os jogadores para a seleção brasileira em Copas do Mundo. Ao todo, foram 47. O Fogão alcançou o recorde de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, com 52 partidas sem perder. Um dos 3 clubes brasileiros a ter mais de 100 títulos no currículo. É o clube dono da maior goleada do futebol brasileiro. Isso mesmo, um placar de 24-0 em cima do Mangueira. E sabe por que o Fogão tem 4 estrelas na camisa sobre o escudo do time? Porque o Botafogo é o único clube tetracampeão carioca nos anos de 1932, 1933, 1934 e 1935. Enquanto no futebol mundial a camisa 10 é reservada ao craque do time, no Botafogo, essa honra é dada a quem usa a camisa número 7, imortalizada pelo maior ídolo da história do clube, o atacante Garrincha. O jogador que mais vezes atuou com a camisa do clube é o lateral esquerdo e ídolo Nilton Santos, que atuou em 721 partidas pelo clube entre os anos de 1948 e 1964. E não para por aí não, botafoguenses. O Fogão foi 20 vezes campeão carioca, 8 vezes campeão da Taça Guanabara, 7 vezes campeão da Taça Rio, 4 vezes campeão do torneio Rio-São Paulo, 2 vezes campeão brasileiro e 1 vez campeão da Copa Conmebol em 1993. Com cerca de 3,4 milhões de torcedores espalhados pelo país, o Fogão tem a 12ª maior torcida do Brasil, segundo o Instituto de Pesquisa Datafolha. E apesar das muitas brincadeiras que fazem com os torcedores do Botafogo, o amor à camisa e ao time vão muito além. Pois ao contrário do que muitos pensam, o Fogão enche sim uma Kombi. Sejam bem-vindos, botafoguenses e outros torcedores, no Vale Esportivo Debate Especial Botafogo, aqui na Wunder Express. E aí pinta o time do Fogão e a galera explode em preto e branco no Maracanã. Marquinho, Vitor. Pelo meio a enfiada de bola. Olha o Botafogo chegando, cruzamento. Maurício! Botafogo! Mauro Galvão mete a cabeça, ela vem pro campo do Flamengo, e o braço Valdezeira, termina o jogo no Maracanã, o Botafogo é campeão carioca de 19... Eliel vai direto, Tá vendo aí? Rival bateu! Cero no canto esquerdo. Pelo Santos bateu na trave! Termina a Conmebol! Loucura! Loucura! Sidraque Marinho é campeão. O Botafogo tá igual, falou, está olho no lance. Botafogo!
de escanteio pro Botafogo. Olho no lance. É do Botafogo. Vitor Simões. E mais uma vez há um pênalti a favor do Botafogo. E desta vez Herrera vai para a cobrança. Você vê a concentração do Herrera, autorizado, bateu! Gol! Do Botafogo! O título, partiu louco Abreu, bateu! A gente começa o Vale Esportivo Debate especial Botafogo aqui na Wunder Express, no bairro Fundo Canoas, aqui em Rio do Sul. Boa noite a todos os presentes e a você de casa que está ligadinho na Vale Europeu TV. Casa cheia, hein, Leontino? Boa noite. Tudo certo contigo? Boa noite. É um prazer para a Vale Europeu TV, um sucesso, reunir a torcida do Botafogo. Serafim me perguntava antes, por que começar com Botafogo, né? A proximidade das pessoas, né, que estão próximas a nós. Eu tenho um laço também dentro do Botafogo, meu pai era botafoguense, meu irmão é botafoguense, eu fugi um pouco à regra, por isso a minha camisa é do Botafogo, mas é verde, né? E para nós da Vale, que sempre inovando, trazendo alguma coisa diferente, nova, e é uma forma também de valorizar a torcida do Botafogo. Então, para nós é um prazer ver essa casa cheia e... Vamos lá, vamos agora ver então a torcida e vamos ver a história, que acredito que é um dos times que mais tem história nesse país. Verdade, Leontino. Agora a gente passa a bola para o César Neves. Quem está aí contigo, Neves? Eu estou com uma mesa montada aqui só de feras, né? A gente buscou, escolheu e trouxe esses meninos aqui. Eu vou começar a apresentação por lá. Juninho, por favor, seu boa noite de hoje. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui. Neves, muito obrigado pelo convite, né? Sempre importante conversar e principalmente sobre o Botafogo, né? A nossa maior paixão é o nosso glorioso. Isso aí. Do lado do Juninho, ele, Wilson Douzan. Eu acho que você é um dos mais folclóricos torcedores do Botafogo. Dá uma boa noite para a galera, Wilson. Boa noite, é um prazer estar aqui participando. Legal, do meu lado aqui, ele, meu parceiro, né? Meu parceiro de programa, de Hora da Resenha, está aqui comigo para deixar esse evento aqui um pouco mais, trazer um pouco mais de conhecimento, né? Ivan Borgonovo. Se era para trazer conhecimento, trouxe o cara errado, né? Não, boa noite a todo mundo que está aqui, não só botafoguenses, mas quem não é do Botafogo também. É uma alegria poder representar, né, César? Tenho certeza que muita gente que está aqui conhece muito mais de Botafogo do que eu, né? Mas tentar representar um pouquinho essa jovem guarda, né, Wilson? Eu que indiquei teu nome, inclusive, pro César, falei, ó, tem que levar o Wilson, que esse daí bota a boca no trombone mesmo. Mas, César, parabéns primeiramente pela iniciativa, né? É bem bacana o vídeo. Eu gosto de começar a minha fala sempre falando, com todo respeito, um chupa Flamengo, porque o Flamengo merece tudo de ruim, né? É como aquela velha regra... Tem flamenguista aí, hein? Tem flamenguista não faz mal, não faz mal. Mas vocês são a maioria hoje. A gente gosta deles também. Que até porque, ultimamente, a nossa maior alegria é ver o Flamengo levar na espinha, né? Quarta-feira passada eu tava feliz pra caramba. E foi bacana, né? Que aquela cavadinha do Louco Abreu ali, cara... Matou saudade. Matou saudade. Parabéns, foi um vídeo bem bacana. Boa noite a todo mundo. Deixa eu passar lá pro Laércio. Laércio, amigo da gente, veio direto de Presidente Nereu, gente.
botafoguense, conhece muito sobre o Botafogo. Boa noite, Laércio. Boa noite. Prazer, César. Obrigado pela Vale Europeu e pelo convite. Vamos aí tentar trocar conhecimentos aí com os outros botafoguenses aí. Eu sou mais novo um pouco, mas vamos tentar conciliar o que tem de bom. O que tem de bom é o glorioso, né? Já, galera, nós vamos voltar para a resenha, porque tem muita pergunta para vocês. Nós passamos uma missão para esses meninos, viu, pessoal? Eles vão ter que montar uma seleção da história do Botafogo. Teve cara que chegou aqui 6 horas da tarde, está com o papelzinho na mão e não se decidiu ainda quem que ele vai botar na seleção. Vai estar aqui, ó. Parece que está montado. Tem um monte de rabisco aí. Jéssica, tem convidado especial também? E como vocês podem notar, aqui ao meu lado já está o prefeito de Rio do Sul, José Tomé, que fez questão, de prestigiar o evento. Prefeito, boa noite, seja bem-vindo. Casa cheia, hein? Boa noite, Jéssica. Obrigado pelo convite. César, todos os botafoguenses aqui presentes. Cumprimentar o Bonfante também, em nome dos flamenguistas que estão aqui. Mas parabéns pela iniciativa. Parabéns pela iniciativa, uma ideia inovadora de reunir torcedores, falar do futebol que é a paixão do Brasil. E obrigado pelo convite. Imagina, prefeito, a gente sabe que o evento hoje é do Botafogo, mas a pergunta é a seguinte: qual que é o teu time do coração? Sou flamenguista, né? Tem palma e tem vaia, né? E, ô Borgo, a gente sabe que a maior torcida do Brasil é do Flamengo, né? A segunda são dos anti-flamenguistas. A segunda é o anti-Flamengo, é isso mesmo. Mas é legal, o bacana do futebol eu sempre digo, né? Eu gosto de pegar no pé dos amigos, torço para que o Botafogo esteja de volta na primeira, o Vasco, para a gente voltar a ter os clássicos e a gente poder pegar no pé dos amigos, seja na derrota ou na vitória, né? O bacana do futebol é a gente interagir com os amigos, poder pegar no pé. Se não fosse o Flamengo, não tinha assunto, né, também? Não tinha Mais assunto, ou menos isso. Beleza, prefeito, obrigado. Obrigado pelo convite de coração. Neves, volta aí contigo. Eu tenho várias perguntas para vocês, né? Mas primeiro eu vou perguntar aqui, todo mundo conseguiu montar a seleção? Montou? Montou, Ivan? Então ela vai ser divulgada e vocês vão divulgar a seleção no último bloco do programa, ok? Ô Ivan, eu vou começar contigo aqui. E a pergunta, fiquem à vontade os outros para resenhar junto com a gente, né? Qual o maior título que o Botafogo conquistou? Divide com a galera que está aqui. Ah, César, o maior é difícil falar, né? Eu colocaria como 3 maiores títulos, né? Eu acho que o primeiro, mais importante de todos, não tem como não ser o Campeonato Brasileiro de 95, até pelo modo como foi ganho. Segundo lugar, eu colocaria a nossa Comebol de 93, o nosso título internacional, né? Então, hoje o único time no Rio que não tem título internacional é o Fluminense. Então a gente pode... isso a gente lembra, né? Isso a gente tem. E terceiro, não tem como não colocar aquele carioca do Maurício, de 89, né? A gente vinha de praticamente 30 anos aí sem título. E o Maurício acabou com a seca, trouxe uma alegria grande pra gente. Tu lembra quanto tempo, não? Que o Botafogo não tinha título quando o Maurício fez o... Cara, fazia bastante tempo. O Laércio sabe. O Laércio vai se encarar nessa. Passa lá para ele responder. 21 anos. 21 anos. Passa lá. Coincidentemente, no ano que eu nasci, né, César? Olha aí. Passa ali pro Laércio. Laércio. Claro, Wilson e Juninho, fiquem à vontade, tá? Quem foi, para ti, que acompanhou muito do Botafogo, o melhor jogador do Botafogo? Isso já vai ajudar na seleção de todos, hein? Falar do melhor jogador do Botafogo, não dá para deixar... Se fala muito de Garrincha, né? Mas eu ainda fico com o Nilton Santos. Nilton Santos. Jogador que só a enciclopédia. A enciclopédia. Ele jogou só no Botafogo e na seleção brasileira. Então, minha opinião é Nilton Santos. E você, Douzan? O melhor jogador do Botafogo? Também fico com o Nilton Santos, também. Sou fã de muitos jogadores, gostava muito. Por exemplo, o Marinho Chagas, em 74, na Copa, foi o melhor jogador. Ótimo. Mas eu fico com o Nilton Santos por ter vestido só a camisa do Botafogo e a seleção brasileira. Eu vou ter que votar no Garrincha, né? Não posso deixar de representar o homem aqui. E digo mais, tá? Falam muito em Pelé e Maradona, mas eu incluiria o Garrincha nessa briga aí, tá? Jogou realmente muito o Mundial. Quem acompanhou, a gente que é mais novo não viu, obviamente, mas o que a gente acompanha e estuda, o que ele fez naquelas Copas do Mundo foi realmente algo incrível. E se conversares com o pessoal de fora do Brasil, muitos deles, a grande maioria, vai falar de Garrincha e do que ele fez. Então, para mim, ele foi o melhor da história do nosso glorioso.
Legal. Ivan, você é um cara que acompanhou o Botafogo, você como outros botafoguenses que estão aqui presentes, foi pessoalmente e conseguiu ver vários jogos do Botafogo ao vivo. Conte uma experiência para nós aqui, uma que tu gostou demais de ter vivido. Ah, César, isso aí foi uma pergunta bacana até de fazer. Olha aí, ó. Eu tive a oportunidade de ver, até hoje são contados 14 partidas do Botafogo. 14. Uma das que mais me marcaram, foi o título do Carioca, do Botafogo 2013, daquele time pós-período do Cuca, que teve 3 derrotas seguidas do Flamengo. E o que foi bacana desse jogo é que quem estava assistindo do meu lado, na arquibancada mesmo, era o nosso mago cruel, né? O Maxwell. E ele comemorou o gol comigo, cara. Comemorou o gol comigo. Ele estava naquele jogo, ele era do Botafogo, mas ele estava machucado, acredito eu. Ele estava na arquibancada, ele não foi relacionado. E, cara, tive a oportunidade de comemorar com ele, ele me abraçou, porque não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém do lado dele, daí ele me encontrou, se abraçamos. Baita emoção. E, cara, foi com certeza um dos melhores episódios. E outro episódio que é bacana retomar, eu tava naquele jogo da briga do Louco Abreu com o Marquinhos, lá na ressacada. Tu viu essa briga? Tu tava naquele jogo também, Wilson? Conta aí pra nós. Aquele jogo lá, daquele dia em diante, eu tenho vontade hoje de matar o Marquinhos. Fala, Douzan, dessa briga aí. O Louco Abreu e o Marquinhos, né? Aí se estranharam e foi aquele foroboló, né? Então, foi assim, eu acompanhei bastante, mas naquele momento mesmo da briga, eu cheguei mais no fim, sabe? Eu tinha saído para, não sei se eu tinha ido a um banheiro, algum lugar, eu cheguei mais no fim. E tu, Juninho? Assistiu muito jogo do Botafogo ao vivo? In loco, Neves, 2 jogos apenas, mas eu acho que são 2 jogos que representam bem o amor que a gente tem pelo Botafogo. Em 2015, eu fui até o Rio de Janeiro assistir uma partida da Série B, Botafogo e CRB, tá? É um momento assim que o torcedor normalmente não iria, né? Mas pra gente que tem um amor muitas vezes não correspondido, né? Eu acho que é um momento que representa bem o que é a torcida do Botafogo, que não abandona em momento algum. Então esse jogo de 2015 na Série B, em 2017 na Libertadores da América, na pré-Libertadores contra o Colo-Colo. Esse jogo foi bastante emblemático também, porque eu disse pra minha esposa assim, como é pré-Libertadores e eu não sei quando a gente vai voltar pra Libertadores, é melhor eu ir, né? Então, peguei milhas emprestadas do cartão da minha mãe, assim a gente foi fazendo para dar um jeito de estar lá. A gente ganhou aquele jogo de 2-1, gol do Ayrton de fora da área, que foi realmente inesquecível. O estádio Newton Santos estava cheio e foi um dia de muita festa e muita alegria. Laércio, e você? A maior emoção como botafoguense? Pô, hoje o Botafogo realmente me emocionou. Eu tenho como o título, depois de 21 anos, que ser mais novo já é interessante. É o Carioca de 89. E, na verdade, é uma paixão que eu tenho de assistir o Botafogo ao vivo. Quero ir ao Rio de Janeiro, quero assistir. Não vi o Botafogo ao vivo ainda, não tive condições, não tive chance de ir. Essa Série B tinha 2 pertinho de Brusque e Florianópolis, como não tinha público, não pudemos assistir. Não, mas é uma paixão, o que eu tenho que conseguir ainda é ver o meu time de pertinho. Pois é, Christian, temos aí os depoimentos. Rapaziada, tem uns depoimentos de alguns botafoguenses e eu gostaria que vocês acompanhassem. Eu sou botafoguense por causa do meu avô. Meu avô, Dorico Martins Felipe, incentivou, quando criança, dando uma camisa do Botafogo. E a minha família, na parte do meu avô, a maioria botafoguense. Então vem essa origem do Botafogo e esse carinho pelo esse time vem dessa família que nos trazem já trouxe muitas alegrias. Hoje a gente sabe que estamos disputando a Série B, mas tenho certeza que vamos conseguir subir e voltar à grandeza que é o Botafogo. O Botafogo, para mim, é um time que me traz alegria, às vezes um sofrimento, né? Mas mais
traz alegria, porque não vou mais assistir o jogo do Botafogo. Não, eu vou assistir o jogo do Botafogo, queira ou não queira, a gente sempre está assistindo o jogo do Botafogo. E tem aquele ditado, né? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. A você, botafoguense, estamos aqui agora, então está assistindo a gente agora. Então vamos lá. A gente sabe que dos sarros que tiram da gente, de que não enche nem um Fusca, nem uma Kombi, aqui a gente está provando que nós somos bastante pessoas e somos de qualidade. Então estamos juntos e vamos subir para a Série A. Tradição de pai para filho, né? Minha família toda é botafoguense. Então meu pai lá, a gente tem foto lá, eu tenho foto de fralda usando a camisa do Botafogo. E agora eu tenho muito orgulho de dizer que meu filho também tem foto de fralda usando a camisa do Botafogo. Então é uma tradição que passa de pai para filho. Toda a minha família é botafoguense, temos muito orgulho disso. A gente sabe que a torcida do Botafogo realmente não tem muita quantidade, mas tem muita qualidade, né? Então é uma torcida apaixonada, uma torcida vibrante, a gente gosta de acompanhar o nosso time. O Botafogo realmente faz diferença em nossas vidas e a gente gosta de dizer, né, que o Botafogo ele é um time que ele entra no nosso coração. Então eu adoro ser botafoguense, gosto muito, o pessoal brinca que tem poucos botafoguenses, mas a gente, como eu falei, é uma torcida que tem muita qualidade. Minha família sempre foi do Botafogo, mas eu nunca tive tanto interesse assim, até meu pai me levar num jogo e eu torcer fogo, fogo. Depois disso, meu coração virou botafoguense. Ser botafoguense é ter esperança no seu time. É muito mais do que torcer para o time que ganha todos os jogos, muito mais do que torcer para o time que sempre está na Série A, mas é torcer para um time que, independente de onde estiver, você vai estar lá junto com ele. Só falta a gente torcer um pouquinho mais para ver o Botafogo na Libertadores. Eu nasci em Botafogo. Meu avô, falecido Pedro, era Botafogo. O meu pai, o seu Olímpio, padaria da Rua 15, é Botafogo. Eu sou Botafogo e meus filhos também são Botafogo. Na verdade, é uma herança que a gente guarda com muito orgulho e preza muito, não só no coração, mas também no nosso dia a dia, nas brincadeiras com os amigos, né? Botafogo, para mim, é uma emoção, faz parte da minha vida. O torcedor do Botafogo é aquele que acredita sempre. O torcedor do Botafogo tem esperança, não só porque a estrela brilha, porque o Botafogo está bem pertinho do coração. Vamos lá, vai Fogão! E por falar no Botafogo, aqui ao meu lado já está um grande torcedor, o Jefferson Vieira. Jefferson, boa noite. Uma tradição aí de pai para filha, hein? Que orgulho. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Botafogo! Olha, aqui se reúnem os melhores torcedores que um time podia ter. O Botafogo realmente mora no coração de cada um. E não é porque a estrela está aqui perto do coração. É porque a gente é predestinado. As pessoas não podem torcer para o Botafogo, elas têm que ser escolhidas para torcer no nosso time. Quem torce para o Botafogo está em outro patamar, em outro nível. Bom, pessoal, quero parabenizar aí o César, o Leontino, o pessoal da Vale Europeu, por ter feito esse evento. Com certeza, vocês foram muito felizes em escolher o time com maior tradição do mundo, porque a Estrela Solitária foi considerada o melhor, o maior e o mais bonito símbolo de um time de futebol, um escudo da história. Pelo Botafogo já passaram os melhores jogadores de futebol do mundo e, com certeza, os melhores torcedores do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e de Rio do Sul, estão aqui hoje. Vai, Fogão! Uou! Ô Jefferson, para continuar aqui, né? Qual o momento que mais te marcou aí na história do Botafogo? Tem como mencionar algum? O momento que mais me marca, não que me marcou, mas me marca, é quando o Botafogo está empatando, 0-0, 1-1, 2-2, e eu tenho que chamar a minha filha, Júlia, vem do meu lado assistir, e aí o Botafogo vai lá e desempata. É um mantra lá em casa. Eu não sei, ela vai casar, vai embora para Joinville, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que ir junto, senão o Botafogo não sobe. Me marca também todo dia, nós temos um grupo de WhatsApp chamado Fogão 47, todo dia tem lá Juarez, Jaime Bife, Genésio, Bispo Dozan, fazendo comentário lá, todo dia. Mas que me marcou muito foi um jogo na Ressacada,
em que o Sidorf jogou pelo Botafogo. Sidorf era um cara que não precisava estar no Botafogo, ele já tinha jogado e disputado tudo na vida. Mas ele escolheu o Botafogo para encerrar a carreira. Ele escolheu o melhor. E era o único time que podia dar para ele o prazer, a alegria de jogar futebol. Vai, Botafogo! Maravilha, Jefferson, obrigado. Neves, daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevistas. Volta aí contigo. Matou a saudade de levar aplausos. Hoje ele conseguiu levar os aplausos de novo. Obrigado pela participação. Ô Vils, tu tem uma história aí que tu falou que é uma história muito legal, que tu viveu. Conta pra gente, divide essa história aí com os botafoguenses que estão aqui presentes. O Botafogo veio jogar em Blumenau, né? E não podia perder. Fui assistir o jogo. E nós queríamos... Contra o Blumenau mesmo. É. Clássico, Botafogo e Blumenau. E jogava Túlio Maravilha, Wilson Gotardo. Tu não lembra o ano disso? Não me lembro o ano. 94, 95, por aí? Eu acho que antes. Sei lá. Eu não me lembro o ano. E aí nós ficamos ali na beira do alambrado. E era de tela esse alambrado. E eu fui quebrando um arame, outro... O que tu foi fazer? O que tá fazendo? Um arame, outro para poder entrar, abraçar os jogadores. E não deu outra. Terminou o jogo, a turma toda despencou para dentro do campo. Mas eu tive um amigo que estava comigo, que saiu com a camisa na mão pedindo autógrafo pro Wilson Gotardo. Daí o Wilson Gotardo pediu a caneta, ele não tinha. Mas eu não jogo com caneta, meu filho. Mas é uma história mas assim tu conseguiu que... uma camisa? Tu conseguiu uma camisa? Aquela vez, daí esse meu amigo sumiu. E eu procura lá dentro do ônibus com o jogador ele estava. Né, Juarez? Essa história aí é... Ô Wilson, mas a curiosidade que eu tenho, quando tu entrou correndo dentro do estádio, quem foi o jogador que tu foi correndo abraçar? Primeiro que tu queria abraçar? Não, fomos no Wilson Gotardo, no Túlio, né? Eu não me lembro mais os outros, tinha vários. Então, mas o nosso ídolo era o Túlio, né? Naquela época, o Wilson Gotardo, baita do zagueiro, né? Então, abracemos tudo aí. Quem estava na frente foi abraçando? Ô Laércio, fala pra mim, de onde surgiu a tua paixão pelo Botafogo? Ela deve ter uma origem, né? De onde veio essa origem? A origem é do meu pai. Meu pai era torcedor do Botafogo. Não era fanático quanto eu, né? Mas era fanático. E aquilo foi desenrolando anos, sem ser campeão. Muitas vezes achava que tinha torcido para o time errado, né? Mas não. Que nem o colega falou ali, o torcedor do Botafogo ele é escolhido, não é qualquer um que pode torcer. Ele é escolhido, ele é predestinado para ser um torcedor do Botafogo. Nós somos diferentes. Não somos iguais aos outros torcedores. Somos diferentes. Pô, Ivan, nós podemos assim cravar, pelo menos eu tenho essa certeza, que o Botafogo está na Série A. Fica à vontade, Juninho, para entrar na conversa também, tá? Vocês, os quatro, né, o que fazer para o Botafogo permanecer na Série A? Quais as atitudes? Como permanecer? Se a situação financeira, não só do Botafogo, mas a maioria dos times do Brasil, ela é delicada, tirando um ou dois aí. César, uma coisa que interessa bastante é qual vai ser a folha de pagamento do ano que vem, né? Então a gente tem esse ano uma folha de pagamento aí de aproximadamente 2,5 milhões por aí. É barato. Se espera que ano que vem chegue em 4,5 milhões a 5 milhões. Mas isso está tudo planejado, né? Está pré-planejado, já é tá, isso? Porque o acesso já está praticamente garantido, né? Então já começa a se pensar em Série A, né? E talvez o pessoal, o torcedor aqui não vai gostar muito do que eu diga, mas tem que mudar muita coisa. Tem que mudar muita coisa para permanecer na Série A. O pessoal assiste o jogo do Botafogo, comenta no grupo do Fogão 47, que vocês fazem parte, né? A gente não joga bem. Joga bem em 1 a cada 4, 5 jogos. Ontem foi um jogo que a gente jogou mal e ganhou. Então, assim, na Série A isso não acontece. Na Série A vai pegar Corinthians, vai pegar Internacional. Se jogar mal, vai perder.
Então, assim, precisa mudar muito time, muito técnico para se manter na Série A. Se fosse qualquer outro clube, já não existiria mais. Essa é a verdade. O que fizeram com o Botafogo foi um completo absurdo, né? Do ponto de vista financeiro, de gestão, enfim. Então, a pergunta, né? O que se fazer para manter na Série A? E a minha resposta é profissionalização, é gestão. A gente até vai falar um pouquinho depois, mas é clube-empresa. A única luz que a gente vê para o Botafogo hoje é essa. Infelizmente, a gente está com uma dívida aí na casa de R$1 bilhão. A verdade é essa. Então, é difícil se falar em folha de pagamento, em jogadores de qualidade, se não tiver gestão. E você, Dozan? Também acho que tem que ter gestão, que o nosso amigo falou. E assim, virar clube-empresa. Só assim eu acho que os clubes, não é só Botafogo, todos os clubes. É o caminho de todos, É o caminho de todos. Hoje você vê o Cruzeiro deve mais que o Botafogo, o Atlético Mineiro deve mais que o Botafogo. Então, assim, nós somos em quarto, acho. Que mais deve estava em quarto. Então é bastante complicado. Fazer uma boa gestão para permanecer, porque não adianta subir esse ano e no outro cair, né? Então é bastante complicado. Jéssica, tá com um convidado especial aí. Esse aí conhece muito, hein? Com quem que tu tá aí, Jéssica? Ele dá uma aula pra gente de futebol. Quem tá contigo? Pois é, César. Estou aqui com o Haroldo Figueiredo. Primeiramente, boa noite, seu Haroldo. Conta pra gente, né, de onde surgiu essa vontade, ou melhor, o senhor foi escolhido para ser botafoguense? Boa noite, Nação Alvinegra, meus cumprimentos. É uma satisfação imensa eu poder estar aqui com vocês, vivendo esse momento único. Depois de um bom período aqui em Rio do Sul, moro aqui há quase 18 anos. Estou tendo o privilégio de estar aqui junto com vocês. E eu acho que é importante eu poder compartilhar alguns momentos que eu já vivi com o Botafogo. Eu fui escolhido aos 8 anos de idade. Eu morava no interior do Ceará. Morava até então com a minha avó e eu folheando uma revista, em 1968, vi uma foto do Botafogo bicampeão carioca. Esse time de 1968 veio a se tornar a base da seleção brasileira, tricampeã do mundo em 1970. E por curiosidade e pela paixão pelo futebol, acabei me identificando. E claro, também tive influência dos meus irmãos. Mas de qualquer forma, ali foi amor à primeira vista e naquele momento me senti escolhido. A partir de então, procurei acompanhar já na Copa de 1970, quando nós tínhamos o treinador era do Botafogo, o preparador físico era do Botafogo, o médico era do Botafogo, 6 jogadores titulares eram do Botafogo. Esse time, em 1969, representou a seleção brasileira no Maracanã contra a Argentina. Naquele ano, o Botafogo protagonizou algo que está até hoje na história, não superada, que foram 10 minutos de olé contra a seleção da Argentina. Isso está no livro dos recordes. Eu creio que jamais será batido. Você imagina hoje um jogo de futebol onde o adversário, por 10 minutos, não toque na bola. Haroldo, como é que é? Quanto tempo de olé a torcida gritou? Foram 10 minutos o Botafogo tocando a bola. E esse olé... Em que ano isso? 1968. Esse olé só se encerrou com o 4º gol do Brasil, Botafogo, de Jairzinho. Quantos? Tinham 9 jogadores do Botafogo e 2 do Vasco. Lembra dos 9? Porque essa cabeça aí sabe tudo, vamos ver. Na realidade, o Vasco tinha somente 2 jogadores, né? Naquela época o Brito, até então, era do Vasco, e o Nado, ponta direita. O restante todo era Cal, Moreira, Zé Carlos, Brito e Valtenci. Meio de campo, Carlos Roberto e Gerson. E no ataque, Nado, que depois entrou o Rogério, Roberto, Jairzinho e Paulo César. O Botafogo, o Brasil ganhou de 4-1. Que é isso, gente? Que é isso? Zequinha veio depois. Como eu falei para vocês, esse homem sabe muito de Botafogo, muito de Botafogo. Vou aproveitar a tua presença aí e vou pedir para você, Haroldo, me dizer hoje que nota você dá para o time atual do Botafogo, de 1 a 10. E pode tecer seus comentários. Tá. Veja bem, o torcedor do Botafogo é o torcedor mais chato do mundo, né?
Nós poderíamos hoje, por exemplo, estar disputando a Champions League com a ampla vantagem sobre os adversários e nós jamais passaríamos de uma nota 7. Por coincidência, o 7 é um número sagrado para nós, né? Porque nós somos exigentes. O Botafogo é capaz de estar dando volta olímpica e ver torcedor xingando o jogador. Né? Isso a gente sabe que existe. Então, isso é natural da gente. Nós fomos mal acostumados. Nós nascemos e fomos escolhidos porque nós tínhamos já uma história construída e isso fez com que nós nos tornássemos muito mal acostumados. Então, a gente quer excelência. E por mais que se atinja, a gente jamais vai ficar satisfeito. Se nós tivéssemos hoje a base da seleção brasileira, nós ainda teríamos torcedores reclamando. Então, eu diria que nota 7, né? Eu acho que o Botafogo está passando por um momento de uma grande transformação, de afirmação, e creio que essa volta à Série A, né, matematicamente não confirmada, mas a gente sabe que está com um caminho célere para que isso aconteça, e oxalá que seja com o título de campeão. Eu acredito que, com todo o trabalho que essa atual diretoria vem fazendo e com a consciência que nós temos, que nós saímos de uma situação completamente, quase que irreversível, para que o futuro se amplie com amplas possibilidades de nos tornarmos novamente o maior do Brasil em futebol, né? Eu não digo em tradição, porque isso nós somos insuperáveis, mas em futebol. Então eu creio que tá sendo dado um grande passo. Prazer recebê-lo aqui. Tá? Mais alguma? Fique à vontade, por favor. Eu queria só mais uma coisa, que certa vez me perguntaram, num programa de TV, qual a maior emoção que eu já senti dentro de um estádio. Eu já tive o privilégio de morar no Rio de Janeiro e, não raro, eu ia aos jogos do Botafogo. Perfeito. E tive o privilégio de assistir, por exemplo, a um Botafogo contra o principal adversário, que eu não gosto nem de falar o nome. Nós estávamos disputando... Espera um pouquinho, um pouquinho, Haroldo. Um clássico, foi clássico isso? Foi um clássico. Contra quem, mano? É o time do mal. Contra quem? Flamengo. Alguém falou o nome aqui. Tá bom, continua, por favor. Aquele time contra o qual nós estávamos jogando era o time que veio a disputar contra o Liverpool em 1981 no Japão, a final da Copa Toyota, né? E nós fomos para esse jogo desacreditados, porque o elenco deles era realmente bem superior. Na quarta-feira foi 0-0 o jogo, teve um segundo jogo no domingo. E nesse jogo do domingo, com 2 minutos, eles fizeram um gol. O Maracanã tinha 176 mil pessoas. Estava dividido. 50% para nós, 50% para os caras. E você estava lá? Eu estava lá. E com 2 minutos eles fizeram um gol. Nós tínhamos, naquele time, era Paulo Sérgio, goleiro, que veio a ser goleiro da Seleção Brasileira também depois. Muito bom goleiro, por sinal. Era Perivaldo, Gaúcho, Zé Eduardo e um outro gaúcho na lateral esquerda. Aí nós tínhamos Ademir Lobo, Rocha, Mendonça e Gerson. E no ataque era Ziza e esse Marcelo, que hoje é treinador de futebol. E no final do primeiro tempo nós conseguimos empatar com um gol do Mendonça de cabeça. Naquele momento o Maracanã veio abaixo. Nós não... Se emocionou. Segura um pouquinho. Nós não conseguimos nos sentar mais, porque a torcida do Botafogo sabia e sentia naquele momento que nós iríamos fazer prevalecer a nossa tradição. Que legal. E eles se calaram, nós não nos calamos mais. E ficamos no intervalo em pé, comemorando. Veio o segundo tempo e naturalmente vinha uma pressão grande, porque o time deles realmente tinham alguns talentos, como o Zico, por exemplo. E eu me lembro que, quando foi uns 30 do segundo tempo, o nosso treinador era Paulinho de Almeida, e ele, de uma forma, na minha visão, irresponsável, tirou os 2 atacantes e botou outros 2 atacantes, quando eu acreditava que fosse botar alguém para segurar o jogo. E botou 2 jogadores velozes, o Mirandinha, que depois veio a ser do Palmeiras, e o Edson, um ponta veloz também. E não deu outra. Aos 41, num contra-ataque,
O Mirandinha lançou da ponta direita, lá no segundo pau. O Mendonça deu de cabeça voltando e o Gerson entrou com bola e tudo. 2-1 para nós. E a gente vendo aquele lado, o outro lado, se esvaziando e a gente comemorando. Que legal. O terceiro gol do Mendonça, aquele que ele deu uma caneta no Júnior, quando o Raul saiu, ele tocou por cima. A bandeira passou na minha frente. Eu não consegui ver o desfecho do gol. Quando a bandeira saiu, ele vinha comemorando. O jogo terminou, era 6:45 da noite. Nós saímos às 9 horas do Maracanã. Aquela outra metade do Maracanã não arredou o pé, não saiu de lá. Então foi um momento marcante. Mas esse não foi o momento mais marcante para mim. A minha resposta não foi essa. Quando me perguntaram qual a maior emoção que você sentiu num jogo de futebol, eu disse: a minha emoção ainda acontece, é quando eu vejo o Botafogo entrando em campo. Boa noite para todos. Olha aí, Ivan. Olha aí, Ivan. Ô, Nilo, o Ivan tá com o olho cheio d'água aqui, hein? Tá todo... Emocionou os botafoguenses todos. Esse e aí, torcedor Ivan? raiz, isso daí, tá louco. Laércio. Eu tenho vergonha de dizer que eu sou botafoguense do lado de um cara desse. E aí, Laércio, lembra dessa vitória do Botafogo? Não? Lembrar, mas não lembro com tantos detalhes, ricos detalhes que ele contou, não. Ele é diferenciado. Fala, Juninho. Claro, por que o Zico odeia tanto o Botafogo, né? Ele sempre fala nas entrevistas dele que o pior time que ele mais tem raiva é o Botafogo. E agora com o depoimento do Haroldo ficou bem ilustrado isso, né? Tá ilustrado. Ô, Ivan, vamos rapidamente falar um pouquinho, que eu acho que é interessante para os botafoguenses aqui, falar um pouquinho do Clube Empresa. Ah, legal. Tá? O legal. Juninho fica à vontade. O Juninho é conhece o cara que tudo disso daí. Então, ainda mais que ele é advogado. Juninho, explica um pouquinho para a galera entender o que é esse Clube Empresa e como isso vai ser viabilizado. Primeiro, César, é importante a gente ressaltar que o primeiro passo do Clube Empresa está sendo dado por essa gestão agora, né, ainda no modelo antigo, digamos assim, mas o clube fez um processo seletivo, né, contratou um CEO, que é alguém que vai gerenciar todo esse procedimento, trouxe o Lenin Franco, que é um profissional de marketing que era muito bem visto no Bahia. Então a gente está começando esse processo de Clube Empresa agora, né, já readquirindo uma credibilidade perante o mercado, perante os credores, para daí poder implementar o procedimento de Clube Empresa. No ano passado, o Botafogo já fez as readequações estatutárias, então já fez as votações que tinha que fazer, já teve as aprovações que tinha que ter. O procedimento agora está pendente de investidores. Então, nessa semana, a gente teve até a notícia que o Botafogo fechou com a XP Investimentos, né, para buscar esses investidores, normalmente do exterior, né, que decidam investir um dinheiro no Botafogo, e a gente acha que num futuro breve a gente vai ter novidades quanto a isso. A XP deu uma previsão de no primeiro semestre do ano que vem já ter pelo menos 2 ou 3 potenciais investidores para a gente começar esse projeto. O Botafogo essa semana também se aproveitou de algumas alterações legislativas e apresentou na Justiça do Rio de Janeiro uma lista com os credores cíveis, né, com as dívidas que tem lá, tentando organizar uma ordem de pagamento. Que legal, quer dizer, está sendo organizado. Para quem tem dúvida, você acredita, Júnior? Eu acredito. A gente é muito relutante, né? Porque o Botafogo algumas vezes deu um passo para profissionalizar e acabava tendo algum erro nesse caminho. Mas agora o César, é importante ressaltar, acho que o Juninho pode me corrigir se eu estiver errado. Mas acho que hoje no Brasil não tem nenhum clube empresa ainda, né? Acho que nem o Red Bull Bragantino é clube empresa ainda. O Botafogo seria o primeiro caso. Até porque a gente teve uma aprovação de lei agora recente pela Presidência da República, né? Que autorizou e facilitou um pouco o procedimento para tornar um clube empresa. Então o Botafogo já está bem adiantado nesse processo e a gente acha que vai ser o case aí que vai servir de exemplo para os outros clubes do Brasil que vão ter que inevitavelmente seguir esse caminho. Isso aí mesmo. Ok, legal. E aí, Laércio? Acredita no clube empresa também? Não tanto acredito como torço para que isso aconteça. Que a profissionalização e o futebol brasileiro passa por não é só o Botafogo, são todos, né, com excesso aquele time ali que é diferenciado, né, mas se não eu acho que é a única saída que temos para todos os clubes, não é só nós. O Cruzeiro hoje está bem pior do que o Botafogo, né? A situação não vai subir de novo, são 2 anos, 3 anos de Série B,
Então, eu acho que a saída é torcer que os investidores internacionais entrem e que nós, no primeiro semestre, temos um futuro já bem melhor, né? Podemos começar a Série A já com vários investimentos. Cara, eu tinha uma pergunta aqui de... vocês confiam na atual diretoria, mas pelo que eu ouvi o depoimento de vocês, tu confia, Dozan, na atual diretoria do Botafogo? Eu acredito que sim. Aquilo que a gente está vendo, a diretoria séria, que não é que nem era, né? Porque aquela que nós tinha antes era um fracasso, acho que inteirou o time do Botafogo. E eu acho que essa diretoria está no caminho certo. Tanto que nós caímos para a segunda, agora vamos retornar para a primeira divisão e com o pé no chão. Com pouca folha de pagamento baixa, reduzir, e nós estamos ali. E eu acredito ainda que nós vamos ser campeão da segunda divisão. Olha aí, e aí, Lécio? Eu acredito que nós vamos subir porque o Botafogo foi bem cauteloso. Montou um time para jogar a Série B. Diferente dos outros clubes, que é tipo o Vasco, que fez todo um caminho totalmente contrário. Está sofrendo agora. O Botafogo não. O Botafogo contratou jogadores de Série B para jogar a Série B. Por isso é um campeonato difícil, né? É um campeonato difícil. É muito difícil. Porque tu tem que jogar em vários campos. É difícil jogar. Pode ver agora, o Botafogo ontem teve dificuldade para ganhar do Confiança, que está praticamente rebaixado. É difícil, eles vêm, eles querem ponto, eles querem justamente ponto daqueles que estão em cima. Dificuldade, é muito difícil, sério. Pois é, nós demos uma missão aqui para esses meninos aqui do meu lado, uma missão difícil, né? Que foi montar a seleção de todos os tempos do Botafogo. Claro que demos umas opções aí para eles, e também acho que a maioria não vai concordar, né? Mas é normal. A base foi a ESPN, a Sport TV, né? Que fez uma pesquisa e trouxe os melhores. Então eu vou começar com o Juninho, para o Juninho soltar ou falar da seleção dele de todos os tempos, que não é fácil, porque o Botafogo teve muito jogador bom, mas muito jogador bom mesmo. Daí, Juninho, conseguiu decidir? Foi bem difícil, César. Realmente a gente tem muitos ídolos, né? Um clube com a nossa tradição é muito complicado você escolher só 11, mas a gente tentou, dentro do possível, montar essa seleção. E começando ela, então, eu coloquei como... Bora lá, vamos lá. Vamos começar com o divergi do Borgo no goleiro já, a gente estava bora. Conversando antes. Eu coloquei o Manga como goleiro nessa seleção, porque eu não posso deixar de fora um cara que quando ia jogar contra o Flamengo dizia que o bicho era certo. Né? E falava que quando a gente jogava já sabia que ia ganhar, então eu tenho que colocar um goleiro como ele para representar o Botafogo. Na lateral, eu acho que é uma das posições que eu senti mais facilidade, porque nós temos o Carlos Alberto Capita, né? Na lateral direita, e o Newton Santos na esquerda. Eu acho Carlos Alberto Torres. São unanimidades aí, eu diria. Né? A zaga, eu coloquei aqui o Mauro Galvão pela qualidade técnica. Eu acho um zagueiro de extrema qualidade técnica, então coloquei ele. E o Gonçalves num contraponto pelo que ele representou pelaquele time de 95. Né? Era muitas vezes o capitão do time, um jogador muito aguerrido, então incluí ele na seleção também. Do meio pra frente complica um pouquinho. Aí complica, né, cara? Do meio meio pra frente é muito difícil. O meu meio campo eu coloquei aqui com 3 meias, Gerson, Didi, e aí eu coloquei o Zagallo aqui como um meia, né? Meia falso. Pra tentar incluir mais um aqui, mas é realmente difícil. Então Gerson, Didi e Zagallo no meio. E no ataque eu coloquei... Esse ataque eu tô curioso, cara. Eu coloquei Garrincha e Jairzinho. E essa terceira peça era muito difícil. Nós tínhamos Amarildo, nós tínhamos várias opções ali. Quarentinha, né? Mas eu escolhi o Quarentinha por ser o maior artilheiro da história do Botafogo. 313 gols, salvo engano. Então é um jogador que eu também não podia deixar de fora. Então essa seria a minha seleção. Ok, tá aí a seleção do Juninho. Agora eu vou para a seleção do Laércio, né? O Laércio também, ele trouxe uma cola... Ele mudou ela umas 10 vezes? Não mudou. Ele trouxe uma cola aí, vamos lá, Laércio. Tua seleção, pode falar um pouquinho das tuas escolhas também, né? Eu divergi de alguns jogadores do meu colega aí. Eu tinha o meu goleiro, como vi jogar muito Jefferson, mas eu não posso deixar o Manga fora. O Manga foi o principal goleiro do Botafogo. Tinha o Endo, tinha o Paulo Sérgio, tinha vários goleiros, mas o Manga é o meu goleiro. Eu vou divergir tudo na tua situação. O melhor lateral direito, na minha opinião, foi Josimar. Josimar por ter jogado na seleção e tal. Josimar, teu lateral direito. Olha aí. O Capita foi um ótimo jogador, mas ele jogou apenas 22 partidas pelo Botafogo. Eu também vi que ele jogou 22. Foi só um ano. E ele se diz ser Fluminense, então ele não faz parte do meu time.
O meu zagueiro central é Gotardo, Wilson Gotardo. E o meu quarto zagueiro, para influenciar como ele era bom em todas as posições, eu trouxe o Nilton Santos para ser quarto zagueiro. Como ele jogou muito de quarto zagueiro, então lateral esquerdo não podia deixar de fora o Marinho Chagas. Quer dizer, tu botou o Nilton Santos de zagueiro para escalar o Marinho Chagas. Para trazer o Marinho Chagas para lateral esquerdo. Meu meio de campo tem fácil, Gerson. não é fácil. Tem Gerson, tem Didi e tem Heleno de Freitas. Ele era meio atacante, mas eu, para deixar ele... Fiquei numa dúvida entre ele e Paulo César Caju, fiquei com Heleno de Freitas. O meu ataque, não mudo dele. É Garrincha, Jairzinho e Quarentinha. Olha aí. E o meu treinador, João Saldanha. João Saldanha. E teu treinador, tu falou, Juninho? Não? Eu falei, mas concordo também. Saldanha também. O Dozan, ele já rabiscou essa folha 800 vezes. E o Ivan procurou no celular, já perdeu 2 vezes. Mas eu vou passar lá para a Jéssica, que tem convidado. E já para encerrar, aí nós vamos com a seleção dos dois. Ok, Jéssica Senz? É contigo. Isso mesmo, Neves. Para encerrar as entrevistas aqui, né, o Conversa, aqui ao meu lado já está o Nilo Borgonovo, que é o pai do Ivan Borgonovo, né? Nilo, uma tradição passada de pai para filho, é isso mesmo? Claro, a paixão botafoguense, ela vem de pai para filho. Do meu pai, e passei para o filho. Às vezes me arrependo disso, mas em alguns momentos ali, o sofrimento dessa juventude é muito grande, talvez maior do que o nosso, porque eles não conseguiram ver algum grande título do Botafogo. E também não conseguiram ver um grande time ainda jogar. Mas vai chegar a vez deles, eles são jovens, podem ter certeza que vai chegar a vez de vocês. Mas eu quero primeiramente agradecer a todos os que compareceram aqui. É muito importante essa iniciativa da Vale Europeu, César, através de você, o Leontino, toda a equipe que trabalhou nisso daí. E não só com o Botafogo. Eu acho que a partir de agora vocês têm que pensar que as torcidas, elas fazem parte do dia a dia nosso. E se não houver esse intercâmbio de torcidas, também o futebol não tem graça. Eu acho que nós vivemos disso. Claro que nós não gostamos de time A, de time B, de time C. Agora, se não existir o time para nós termos a rivalidade, eu acho que perde a graça, o sentido da torcida, do futebol. Isso é muito importante. Ô Nilo, não tem clássico se não tiver adversário, né? Não existe o clássico se não tiver adversário. Exatamente. Eu acho que temos que ter adversários. Quanto mais forte, melhor. Hoje nós estamos numa Série B, infelizmente, mas vamos subir para A partir da semana que vem, tenho quase certeza disso. Próximo da A. E é o lugar onde o Botafogo não devia ter saído. Eu acho que isso é de fundamental importância. Momentos marcantes eu tive vários. É evidentemente que eu sou de uma geração um pouco anterior, e eu não me esqueço nunca da Copa do Mundo de 1970, quando nós tínhamos ali grandes brigas com grandes jogadores, e que na época que viemos ali, o Wilson sabe disso, o Haroldo sabe disso, como muitos outros, de que a rivalidade grande na época nem era o Flamengo conosco, não. Era Botafogo e Santos. Eram as duas grandes equipes que, na verdade, né? A composição das duas formavam a base da seleção brasileira na época. Isso foi em 58, 62, 66 que não ganhamos, 70, pelo menos essas 4 Copas do Mundo, a base da seleção brasileira, eu acredito que acima de 80% eram jogadores do Botafogo e do Santos. Então isso me marcou muito. E me marca até hoje, porque quem viu um Garrincha jogar, um Nilton Santos, posterior um Jairzinho, Paulo César Caju, Didi, isso é muito marcante para todos nós. Jéssica, deixa eu fazer uma pergunta para o Nilo, se me permitir aí. Eu sei que tu montou uma seleção de todos os tempos. Eu sei que tu montou. Tu consegue falar aí, tá aí o papelzinho, tá aí a cola ou tá na cabeça já? Não, eu lembro, a minha seleção... Então é claro que para você montar uma seleção brasileira de todos os tempos, com tantos craques que passaram pelo Botafogo, é muito difícil. Eu me sinto até penalizando alguns jogadores que mereciam estar, mas não tem como. Tem que escalar 11 a 11. Para mim o goleiro é o Manga, lateral direito Carlos Alberto, zagueiros centrais Gonçalves... Mauro Galvão, é isso? Mauro Galvão. Vou te ajudar. Lateral esquerdo, Nilton Santos. O meio campo eu formo com Gerson,
Didi e Mendonça. O Mendonça é um jogador que fez muita história no Botafogo, era muito habilidoso. Assisti vários jogos dele ao vivo, isso realmente ele gostava muito. E na frente o ataque, eu não deixo fora Garrincha nunca, Jairzinho também não. E para ter alguém um pouco da nova geração, o Túlio Maravilha, que seria a minha seleção. Túlio Maravilha na seleção do Nilo Borgonovo. Nilo, obrigado. Lembrando que o Nilo é comendador do esporte, né? Nosso comendador do esporte. Fique à vontade. Quer deixar um recado para os botafoguenses, por favor? Continuem torcendo. Eu acho que o Botafogo, a paixão pelo Botafogo não vai... Às vezes estou assistindo o jogo e me revolto. Todo mundo se revolta com a apatia que o Botafogo de vez em quando joga, mas eu acho que a paixão está acima de tudo. Vamos continuar. Eu acho que nós vamos ter dias muito melhores pela frente. Com certeza, o clube empresa vai se instalar dentro do Botafogo e nós vamos ter dentro de poucos anos uma grande equipe. Um abraço a todos e boa noite. Ok. Obrigado, Nilo. Obrigado. Jéssica, eu vou daqui. Comendador do esporte merece palmas aí, né? Quero agradecer aí já a presença do prefeito Xandão de Aurora. Xandão, obrigado por prestigiar a gente. Secretário Serafim, né? Obrigado de coração, né? Ô, Wilson Douzan, e agora? Tá aí essa seleção? Rapaz, isso não é fácil. Tá aí? O Wilson já largou o papelzinho e foi pro celular. E agora, Wilson? É que tem tanto ídolo que a gente nem sabe para que lado que vai, né? Mas o goleiro, eu fico com o Jefferson. Jefferson no gol. Jefferson no gol, pela história dele no Botafogo, né? Subiu, veio, jogou um grande goleiro, veio para a segunda. Ai, e agora? E agora? O que aconteceu aí? O que aconteceu aí, Léo? Perdeu o pênalti. Aconteceu alguma coisa ruim pro Vasco. Vamos Muito lá. bom. Então o goleiro é o Manga? Não, o Jefferson. Jefferson. Lateral. Os lateral. Nilton Santos. Lateral esquerdo, é isso? Os laterais, vamos embora. E Marinho Chagas. Marinho Chagas. Não posso deixar fora o Marinho Chagas. Ok. Zagueiro. Eu vou com o Wilson Gotardo. E o Mauro Galvão. Esse jogou muito. E agora o meio-campo? Esse meio-campo é difícil, hein? Tem 880 opções ali. Tem. Um dos caras que eu quero na meia esquerda é o Dirceu. Carlos Alberto. Didi. E vamos pro ataque? Zagallo, ok. Vamos pro ataque então. Ataque. Posso deixar fora o Jairzinho. E vou com o Túlio Maravilha, que foi um grande ídolo nosso. O 7. Ele foi um dos caras em 95 que deu o título brasileiro junto, né? Pra nós. E faltou um. Tá difícil. Tá difícil aqui. Jairzinho, Túlio Maravilha e Amarildo. Ok. E o técnico Autuori. Tá, cola tá aí, Vamborgonão? Colinha tá aí? Eu nem preciso de cola, né, César? Tá, sabe de cor? Eu não sei, eu acho que tu fez uma cola aí. Eu vou fazer uma mescla aí, né, César? A velha guarda talvez vai ficar braba comigo, mas eu gosto de falar de quem eu vi jogar, né? Quem eu não vi jogar é difícil como eu comentar. Então, assim, laterais é até difícil eu citar outros que não sejam Carlos Alberto Torres e Nilton Santos. Ok. Para mim, Jefferson no gol, por tudo que ele representou, principalmente ele praticamente abdicou da camisa da seleção brasileira para jogar a Série B com a gente. Então, cara, para mim é um fato sensacional. Zagueiros eu coloco Gonçalves, pelo que representou em 95. E é um pecado deixar os outros, mas eu vou colocar aqui Joel Carli. Joel Carli. Porque ele me deu uma alegria enorme no nosso último título que tivemos contra o Vasco da Gama. Ele fez o gol no último minuto. No meio campo, não tem como não colocar o Gerson, né?
Inclusive eu vi comentário de botafoguense que não sabia quem era o Gerson. Aí o cara não é botafoguense, né? Gerson Didi, pelo fato de ter ganho 2 Copas, né? Pelo Botafogo. E eu vou terminar com o cara que pra mim foi o jogador que eu vi jogar até hoje, melhor jogador do Botafogo com a camisa do Botafogo, que é Clarence Seedorf. Pra mim... Jogou um pouquinho por aí, né? É um gênio. Que eu vi ele jogar, tive a oportunidade de ver ele jogar 2 vezes pessoalmente. Com a bola no pé e sem a bola com o pé, ele é sensacional. E no ataque, para finalizar, Túlio Maravilha, pelo que representou. Garrincha, por ser nosso maior ídolo. E vou finalizar com um cara polêmico. Lá vem. Louco Abreu, né? Louco Abreu. Mas o Louco Abreu pela bola que ele jogou, pela cavadinha que ele deu no Flamengo. Aquela cavadinha lá é a nossa maior alegria, cara. Isso aí... Deve ter sido isso, né? Tá louco. Deve ter. Concorda com o Louco Abreu na seleção, Wilson? Concordo também. Fez só aquele gol que ele fez contra o Flamengo e cavadinha. Já basta, né, Wilson? Já basta. Pelo amor que ele representa no clube. Hoje, tá na camiseta dele lá, tem o emblema do Botafogo. É legal falar isso, César. Ele tem uma camisa que ele usa por baixo. Agora ele se aposentou, né? Mas durante a carreira toda ele usava uma camisa por baixo da de jogo. E nessa Independente camisa, do time que ele estivesse defendendo. E nessa camisa tem o escudo do Botafogo. Laércio, obrigado por ter vindo, sua despedida e mais um recado para os botafoguenses. Obrigado, César. Obrigado a Vale Europeu pelo convite. Fiquei muito agradecido de estar aqui junto com outros botafoguenses, dividir esse espaço com tanta gente boa que tem aqui, né? E dizer que vamos na luta, vamos subir para a Série A aí, vamos torcer para esse futebol empresa, essa germinar e nós conseguirmos sair, voltar a ser o time que sempre fomos, ser time de ponta de tabela e não na parte de baixo que nem foi nos últimos tempos. Então, agradeço de coração aí. Tudo de bom para vocês, tudo aí. Muito obrigado. O Laércio, que além de tudo também colaborou com a gente com algumas dessas camisas aí que estão expostas. O Laércio, o Ivan, trouxeram essas camisas aí. Juninho, obrigado, né? Acredito que outras virão, né? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, César. Queria agradecer você, o pessoal da Vale Europeu TV e principalmente, se me permite, queria agradecer meu falecido pai. Claro. Por esse amor que ele me deixou do Botafogo. Legado. Meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos, mas ele deixou um dos amores que é um dos maiores da minha vida. Então eu queria agradecer publicamente isso também. Obrigado. Muito legal, Juninho. Agora ele, né? A nossa lenda aqui, o Wilson Douzan. Nossa lenda, obrigado por ter participado com a gente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço vocês, é um prazer estar aqui com vocês e dizer que se tiver mais oportunidade a gente participa. E eu quero ver, tenho 61 anos, eu quero ver esse time do Botafogo ainda ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores ainda, se Deus quiser. Tu ainda quer ver isso? Quero ver, tomara, sim. Tomara. E aí, obrigado. Ivan Borgonovo. Obrigado, né, César? Aceitei o convite de bate-prima, como diz o outro. De primeira. De primeira, quando me convidou. Te ajudei a formar essa mesa pesada aqui. Verdade, me ajudou bastante. Agradecer também ao Juninho, ao Wilson, que aceitaram o convite de primeira. O Laércio, que está aí com a gente também. Bacana essa iniciativa, né, César? Que a Vale Europeu, Leontino, Jéssica possam fazer mais vezes. É legal. E quando tiver dos outros clubes, quero participar também. Talvez eu não vou quando for o time do mal lá, porque daí vou me sentir mal. Mas do Palmeiras posso ir, de vários clubes posso ir. Eu agradeço, né, a presença dos convidados que estiveram aí na mesa contigo, a todos os presentes aqui na Wunder, a todos que nos acompanharam, né, na telinha da Vale Europeu TV e, é claro, também agradecer ao Gilson, né, que nos cedeu espaço aqui na Wunder. A casa realmente está cheia, seguindo aí todos os protocolos de segurança por conta da pandemia e realmente o evento foi um sucesso. Esperamos o próximo, né, Neves? Boa noite. E a gente encerra o programa agradecendo a todos. Obrigado, galera, e até uma próxima. Bom, então tá aí, para quem dizia que a torcida do Botafogo não enchia uma Kombi, está comprovado. Além de encher a famosa Kombi, conquistaram o título da Série B do Brasileirão, para disputar a Série A no ano que vem. Parabéns a todos do Fogão! Nos vemos na próxima quinta-feira às 7 horas da noite, aqui na telinha da Vale Europeu TV.
Com cardápio variado e todos os dias com prato principal diferenciado, o restaurante Sabores da Casa atende de segunda a sexta-feira na Estrada Blumenau, 1645, ao lado do Colégio Luiz Ledra. Sabor com qualidade, com mais de 20 anos de experiência. Também delivery. Aos sábados, domingos e feriados, atendemos no Rei do Frango, na Estrada Blumenau, 1206, no bairro Bremer, ao lado da Bike Castro. Reserva e delivery pelo fone 98865-7000. Com uma nova loja mais ampla e aconchegante, a B3N também amplia suas ofertas. Mais colchões, magnéticos ou tradicionais e linha completa de estofados, assim como chinelos, tênis e massageadores. Rua Aristiliano Ramos, 1376, na esquina, em frente ao Super Imperatriz. Na hora de fazer o seu churrasco com amigos e a família, não tenha dúvida, procure Borgo Casa de Carnes. Carnes temperadas é no Borgo, na Rua 15 de Novembro, em Rio do Sul. Maninho Pneus. Serviço de balanceamento, geometria, suspensão, freio e troca de óleo. Agora com novidades: recap de pneus de caminhão, máquinas agrícolas e pneus novos de motocicleta, além de baterias e instalação de som automotivo. Rua 15 de Novembro, 224, no centro de Aurora. Faça a sua avaliação agora. 99270-2516. Testone Mobile, especializada na fabricação de móveis sob medida, buscando a excelência na qualidade de seus produtos. Com a fábrica em Agronômica e showroom completo nas cidades de Agrolândia e Laurentino, atende ainda com vendedores externos cobrindo o Vale do Itajaí e o litoral. Com estes cuidados, a Testone Mobile se apresenta no mercado com respeito ao cliente, pois trabalha sempre criando na medida dos seus sonhos.